PetroRio. Vamos falar dos resultados agora, da divulgação do primeiro trimestre de 2026. Para mim, PetroRio é a melhor empresa de oil da Bolsa. Na verdade, a melhor empresa de petróleo da Bolsa, tá? O que é importante a gente ter que avaliar sempre uma empresa de petróleo? Principalmente o custo da produção, o custo de extração do petróleo, quanto que ela está gastando para extrair cada barril de petróleo e se ela está conseguindo produzir mais. Então vamos lá. Alguns destaques do período: primeiro, óleo na bacia de Wahoo, eficiência operacional de 95% em Albacora Leste. Tá? Então o que significa essa eficiência operacional? Se fosse 100%, significaria que ela conseguiu extrair praticamente tudo que ela poderia durante esse tempo, tá? Nesse trimestre. Seria as máquinas ligadas 100% do tempo, sem parar, extraindo petróleo. Então, tiveram pequenas paradas, esse número aí de eficiência operacional é muito bom, tá? Significa que em apenas 5% do tempo as máquinas não estavam funcionando, tá? Eles não estavam extraindo petróleo, que é muito bom. É uma produção recorde, 155 mil barris por dia, tá? Então a empresa já está batendo mais ou menos esse patamar de 150, 160 mil, que deve aumentar ainda a produção com o Wahoo, tá? Então deve aumentar mais um pouco, deve chegar a uns 180 mil, 190 mil. Se eu não me engano, o Wahoo começou aí final do mês de março, início de abril. Então, a partir do segundo trimestre, já vai estar contando praticamente toda o Wahoo durante todo esse período. Então, a gente já vai ver aí, provavelmente, já lá por 170, 180 mil barris de petróleo. Tá? E uma venda de 14,8 milhões de barris vendidos. Ó, o lifting cost aparecendo. O lifting cost abaixo dos dois dígitos, $9 por barril. Isso é um valor bem baixo. Tá? Então, de modo geral, é um bom resultado para a empresa. Se conseguir manter esse patamar aí e o petróleo, né, sendo vendido a mais ou menos 80, 90 dólares, ela realmente consegue gerar bastante caixa com isso. Receita de 1,2 bi, né, o que ajudou bastante esse aumento da produção e o petróleo mais alto. Sem dúvida nenhuma, isso ajudou. E lucro líquido, 460 milhões, aumento de 33% em relação ao trimestre passado. Então aqui vocês podem ver o lifting cost, como ele estava mais alto, né, nos anos de 2025, 2024, final de 24, durante 25 toda, o lifting cost ele acabou subindo bastante, né? Tivemos algumas paradas em alguns postos, problemas com o IBAMA, isso acabou prejudicando um pouquinho. E, consequentemente, o aumento de eficiência, você deixar mais tempo a máquina trabalhando nessa extração de petróleo, faz com que ajude o lifting cost a cair. E aí você pode ver na produção aqui ao lado, como ela estava ali nos 100, 88, 120, agora já está batendo lá 155, deve chegar a 180 mil barris de petróleo. A posição no caixa não mudou muito em relação ao trimestre passado, e a dívida líquida melhorou bem pouquinho, tá? Então continua 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, algo que possivelmente pode ser que mude para o próximo trimestre, já que a empresa vai gerar um pouquinho mais de caixa nesse ano, e aí isso pode vir em diminuição da alavancagem, né, da empresa, diminuir a dívida, ou vai continuar com a dívida e vai começar a ter um pagamento maior de proventos. Vamos ver o que a empresa vai querer fazer, né? Mas o que é certo é que ela vai gerar muito caixa agora em 2026. Então, o desempenho dos ativos, ó, o preço, você pode comparar aí, o Brent médio do petróleo em 2026, ele fechou em 78 dólares agora, nesse momento que eu estou gravando aqui em maio, já está perto dos 100, né, porque a guerra ela começou ali mais forte no final de março, né? Então, é possível que se a gente mantiver mais ou menos no nível que a gente está trabalhando hoje, né, com a narrativa de hoje, de uma possível guerra, as coisas esquentarem entre Estados Unidos e Irã, a gente pode estar falando de vender petróleo ali a 80, a 90, 100 dólares, tá? Então, aumentaria mais ainda o preço do petróleo. Na taxa de câmbio, o câmbio acabou caindo, né? Nesse momento caiu mais ainda, né? Agora já está a menos de R$ 5. Mas vocês podem ver que mesmo o câmbio caindo um pouco, compensou com o Brent do petróleo subindo, que deve acontecer também nesse trimestre de 2025, trimestre de 2026. Mas, de modo geral, o Brent do petróleo, obviamente, ajuda muito, né? O cluster valente, que é Frade com Wahoo, já está em 32 mil. Lembrando que o Wahoo ainda deve subir mais, né, a produção.
Então, eu acredito que a gente deve chegar ali próximo dos 40, talvez até, quem sabe, até 45 mil poços produzidos para os próximos trimestres desse cluster, então já vai aumentar a produção. O campo de Albacora Leste manteve-se estável, o cluster Bravo também, que é polvo com tubarão-martelo, né? O campo de Peregrino, que conseguiu aumentar bastante, chegou a 80 mil poços de petróleo, e com isso acredito que chegamos no total de 155 mil, acredito que no segundo trimestre já estaremos falando de mais de 170 mil poços de petróleo. Lifting cost, como já tinha falado, ó, continua abaixo dos. Conseguiu voltar para abaixo dos $10. Então, cluster valente, né? Frade com o Wahoo. O primeiro óleo de Wahoo aconteceu em 18 de março, através do primeiro poço produtor. Segundo e terceiro poço também já foram conectados. E agora, se eu não me engano, agora eles já estão no quarto poço aqui em maio. E a partir disso eles já vão conseguir produzir uma boa quantidade aí de barris, tá? Produção média de 32 mil no primeiro trimestre de 2026. Já o cluster Bravo, tivemos entrada de novos poços, tá? E com isso eles conseguiram até manter, né? Aumentar, na verdade, a produção de petróleo. Polvo, Tubarão, Martelo são um dos poços mais antigos da PetroRio. E eles estão conseguindo até aumentar bem as produções, né? Conseguindo perfurar novos poços, tá? Até que não está aumentando muito, mas eles estão conseguindo até que manter mais ou menos uma quantidade consideravelmente boa de barris por dia. A Albacora Leste, uma produção média de 26,4, aumentou um pouco frente a 4 trimestres de 2025, primeiro trimestre, e chegou a uma eficiência operacional recorde de 95,4, o maior patamar já registrado do ativo, sempre, na maioria das vezes, ficando ali abaixo, a eficiência operacional ficando abaixo dos 90%. Dessa vez eles conseguiram chegar a 95,4%, mostrando que a empresa vem fazendo um bom trabalho na parte de manutenção de bombas, na parte de manutenção operacional, consegue manter esse nível de eficiência, que é realmente, operacionalmente falando, um nível bem alto. Vamos para o campo de Peregrino, produção média de 80 mil barris por dia, aumento de 110%, né? A empresa, há pouco tempo atrás, no ano passado, fechou a compra de 40% do campo de Peregrino com a Equinor e conseguiu dobrar nessa produção de tamanho, e por isso que a gente consegue ver aí um valor de aumento de 110%, já que a empresa dobrou a sua participação no campo. E outro resultado que é muito, muito, muito importante é a eficiência operacional do campo, ela chegou a 97,7%. Isso é realmente muito alto, muito excelente. Então, eles realmente foram muito bem no campo de Peregrino esse trimestre. Aí vamos falar um pouquinho dos resultados finais. Então, a gente vê que a receita ela aumentou bastante, principalmente pela compra de novos poços, pelo aumento do valor do Brent do petróleo. Você vê que a receita líquida aumentou 60%. Isso levou o EBITDA, uma soma de EBITDA de 90%, que é realmente um valor bem alto. E no final a empresa conseguiu um lucro, né, um lucro bem, bem interessante, bem alto, que foi um lucro de 459 milhões. Está falando em dólar, né? Então, um ponto a olhar também, em termos de amortização, 2026 praticamente a gente não vai ter gastos bem pequenos em relação à amortização da dívida da empresa. A gente pode ver que o custo médio da dívida da empresa está em 6,3%. E em 2027 e 2028 que realmente vão vir os valores mais altos, né? A gente tem que ver como que a empresa vai fazer. Se ela vai guardar esse dinheiro que ela vai produzir em caixa, eu volto a dizer que ela vai produzir bastante caixa em 2026. A gente tem que observar se a empresa vai realmente abater essa dívida de 2027 e 2028, usando esse próprio dinheiro, se a empresa vai, vai fazer alguma subscrição, né, algum follow-on, como que ela vai fazer para fazer essa amortização. São amortizações relativamente altas, tá? E que vão ser quitadas em 2027 e 2028. Então, aqui falando rapidamente do modelo de valuation que eu fiz no ano passado, eu coloquei algumas premissas, lógico que foi feito, se eu não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, então ainda não vi evidências de que haveria uma guerra, né? Então isso acabou afetando bastante o valor do petróleo, mas foi mais ou menos os valores que eu coloquei, e provavelmente eu vou ajustar as minhas premissas na minha planilha de valuation. Mas só para deixar aqui marcado, né? A receita total
A minha premissa foi de 4 bi, né, de dólares, premissa anual, né, e analisado, né, se você for pegar o resultado do trimestre de 1.200, analisou em 4.800, tá? Então, realmente foi um pouquinho mais conservador. Provavelmente eu coloquei o petróleo a 60 dólares, 60 e poucos dólares. Também realmente fez a diferença aí. EBITDA acabou sendo também bem acima por conta de alguns motivos parecidos. Margem EBITDA ficou bem alta, também mesma coisa. Coloquei uma produção média de 200 mil barris, eu não sei se a empresa vai chegar a isso nessa média, provavelmente agora eu já acredito que a média para os próximos trimestres vai ser lá para 180, 175, vai ser um pouquinho menos. O lifting cost ficou bem parecido, eu coloquei em média 8 a 9 dólares, deu 9,4, foi bom. Lucro, o preço fóbia, foi isso aí, ó. Coloquei 60 dólares no barril do petróleo, foi bem conservador, agora tá 75, provavelmente o trimestre que vem vai ser mais alto que isso. Lucro líquido, coloquei 700 milhões de dólares. Se a gente projetar o primeiro trimestre, o lucro deve chegar a mais de 1,5 bi. Depreciação e amortização, 500, 100 milhões. Então, a depreciação e amortização deve ser bem maior, na verdade, também. E o CAPEX deve ser aumentado também. Coloquei a dívida líquida de 1,6, está em 2 vezes, pode ser que diminua mais. A gente não sabe se a empresa vai pagar dividendo, vai diminuir a dívida, vai fazer outra compra. Uma coisa que eu achei interessante aqui também, que eu olhei no site da RI da empresa, é que ela tem hoje 68 milhões, 211 mil ações de tesouraria. Se ela não quisesse pagar dividendo, ela poderia muito bem cancelar as ações de tesouraria e você teria menos 7,8% das ações em circulação. Tá? Isso significaria que é como se a empresa pagasse, né, 7,8% em dividendo. Tá? Então, isso é realmente, esse valor aqui me chamou bastante atenção. Tá? A empresa já fez um cancelamento de ações no ano passado, consideravelmente relevante. Se eu não me engano, foram uns 40, 50 milhões de ações. Ela tinha 900 e poucos milhões, agora está com 872 total. Isso acabou, obviamente, para os acionistas ser bom, né? Que você aumenta a sua participação na empresa, sem precisar pagar nenhum tipo de imposto, né? Como hoje agora já passou a questão do dividendo acima de 50 mil reais por mês. Então, isso é uma forma que muitas empresas americanas usam, né? De você receber, né? Entre aspas, um valor por equity, né? Sem ser o valor livre na sua conta, em caixa. Então, se a empresa cancelar essas ações, a gente está recebendo ali só por a empresa fazer isso, 7,32%. Tá? Então, vamos ver o que a empresa vai querer fazer com isso. Vamos ver os próximos trimestres da empresa. Eu acho que realmente o caixa vai ser bem robusto, o fluxo de caixa da empresa vai ser bem robusto. Isso realmente vai beneficiar bastante a acionista. A empresa não é à toa, ela cresceu, ela subiu bastante, ela estava no patamar de 30 e poucos, 40 reais até o início do ano, e agora já está trabalhando em 60, 60 e poucos reais. Então é isso, essa foi a análise de PetroRio. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar nos comentários, que eu respondo sem problema, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.